E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vegan Cheese Lover trazendo dicas para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E hoje, sem dúvida nenhuma, uma das dicas mais preciosas é sobre as culturas domesticadas. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui porque eu tenho percebido que é um tema que alcança poucas pessoas, na verdade. Tá? Ou seja, eu não sei se isso acaba sendo mais por receio do desconhecido, né, ou até mesmo por falta de conhecimento. Mas o fato é que a fermentação domesticada ela não está tão disseminada assim, né, ou até não tem um conhecimento tão amplo quanto a fermentação selvagem. Tá? Então, de repente, para você, se essas duas fermentações não querem dizer nada, pode ficar tranquilo ou tranquila que eu vou explicar um pouco mais o que essas duas fermentações querem dizer, né, qual é a grande diferença entre elas, mas o meu foco aqui, sem dúvida nenhuma, vai ser na fermentação domesticada. Bom, então, primeira coisa é que os queijos vegetais eles podem ser divididos em fermentados e não fermentados, tá? Ou seja, a gente pode ter alguns queijos vegetais que eles não passam pelo processo de fermentação e aí eles têm todo um cronograma a seguir, né? Tipos de ingredientes que vão ser mais utilizados, né? Técnicas que são mais características para serem utilizadas para os queijos vegetais não fermentados, e isso principalmente porque são queijos mais rápidos de serem produzidos, né? Ao passo que os queijos vegetais fermentados, eles já vão ter também, né, por sua vez, algumas técnicas próprias, algumas características próprias também, e alguns ingredientes que são mais voltados para esse tipo de queijo vegetal. Tá? Então os queijos vegetais fermentados, que é o tema maior dessa conversa aqui, eles ainda assim eles podem ser divididos em dois grandes grupos. Ou seja, o queijo vegetal que foi fermentado de maneira selvagem e aquele que foi fermentado de maneira domesticada. Muito bem. Então, explorar um pouco mais o que vem a ser esses dois tipos de fermentação. Porque quando a gente classifica como selvagem e domesticada, na verdade, o intuito é mostrar qual é a origem do micro-organismo que está fermentando o nosso queijo vegetal. Tá? Eu acho que esse é o maior ponto que a gente pode tirar dessa diferenciação entre fermentação selvagem e fermentação domesticada. Ou seja, quando a gente fala de uma fermentação selvagem, o tipo de micro-organismo que está fermentando ali, ele tem uma origem que é diferente do micro-organismo que está fermentando o que a gente chama por fermentação domesticada. Então agora, qual a origem desses micro-organismos para que uma fermentação ela seja classificada como selvagem? Pode ser, a origem dele pode ter a cozinha da sua casa. Ou seja, quando a gente fala de fermentação selvagem, é um tipo de fermentação que a gente utiliza micro-organismos que eles são cultivados, entre aspas, por nós mesmos. Ou seja, a gente vai dar condições em um determinado meio para que micro-organismos cresçam ali e a gente possa usar então esse meio, agora rico em micro-organismos, para produzir uma massa de queijo vegetal, a qual vai ser fermentada, posteriormente vai ser maturada e tal, e de repente a gente vai ter um queijo vegetal fermentado através da técnica da fermentação selvagem. Tá? Exemplo disso daí, temos tipo chucrute, ou usar o kefir de água, usar a própria kombucha, usar vegetais que são fermentados. Esses fermentados caseiros, eles não têm um certo controle em relação a quais micro-organismos estão presentes ali. Tá? Exatamente quais a gente não sabe. A gente sabe o grande grupo de micro-organismos que está ali presente, que são que é o grupo das bactérias láticas. Esse é o grupo que a gente quer, e quando a gente faz um chucrute, por exemplo, a gente está dando condições favoráveis para que de todos os micro-organismos que estão ali na nossa cozinha, na nossa mão, que estão nos instrumentos e tal, só fiquem
as bactérias láticas. Por quê? Porque vai ter uma certa salinidade, que já vai afastar vários outros micro-organismos. Depois vai ter uma ausência de oxigênio, que também já afasta um outro grupo de micro-organismos. Depois vai ter uma acidez crescente, que também já vai afastar um outro grupo de micro-organismos. Então, aquele chucrute, ele acaba por selecionar a bactéria lática para estar ali presente. Tá? Mas qual bactéria lática que vai estar ali? Será que é um Lactococcus lactis cremoris? Ou um Lactococcus lactis lactis? Quem que está ali de fato? Ninguém vai saber. A não ser que leve para um laboratório e tal, faça... Mas enfim, o fato é que a fermentação selvagem, ela está caracterizada por isso. Você não sabe quais são os micro-organismos que estão ali, porque você selecionou o meio, vamos colocar assim, rudimentarmente na sua casa. Tá? Maravilha. Ponto. Próxima linha, parágrafo. Fermentação domesticada. Esse sim é o assunto nosso aqui. E o que vem a ser então você fermentar um queijo vegetal se utilizando dessa fermentação domesticada? Quando falamos isso, queremos dizer que a gente está tendo em mãos um micro-organismo que ele foi previamente selecionado ao extremo, ao ponto de a gente saber exatamente qual é a espécie que a gente está colocando no nosso queijo vegetal para fermentar. Tá? Então é possível saber isso. E é possível saber porque você precisa comprar esse micro-organismo. Ele não vai ser selecionado na sua casa. Você precisa comprar isso. Ah, mas onde que eu posso comprar? Aí tem, né, vários lugares que a gente pode acionar isso. O mais à mão que a gente tem são farmácias. Tá? Só que nas farmácias a gente vai ter um determinado grupo que vai dar certo também, vai fermentar e tal, né? Mas não é como o grupo principal que eu vou falar daqui a pouco. Mas na farmácia a gente já tem acesso a alguns deles. E o micro-organismo de maior destaque e que está disponível na farmácia e que dá muito certo, fica um queijo vegetal saboroso, é o Acidófilos. Quando você for buscar alguma coisa na farmácia, você chega lá para o farmacêutico, para quem estiver atendendo, e fala assim, ó, eu preciso comprar um probiótico, né, a palavra-chave, um probiótico de Acidófilos. Aí, já sei o que você está procurando então, peraí, tal. Aí vai trazer, né? Tem uma atenção para a gente ter em relação a essa compra, que eu vou falar depois que eu disser agora sobre um outro lugar para você comprar o micro-organismo, que aí são sites mais especializados. Se você digitar em qualquer mecanismo de busca aí, queijo, cultura para queijo vegano, já vai aparecer alguns laboratórios, tá? Algumas opções para você comprar. Então são sites mais especializados, né? Ou lojas que vendem produtos para queijo em geral, alguma coisa assim. Porém, a grande atenção que a gente precisa ter ao comprar isso é que nem toda fonte de micro-organismo ela vai ser vegana, tá? E isso é uma atenção muito importante de a gente ter. Quer dizer, de a gente ter não, de eu ter, e eu tô dizendo isso para vocês, porque eu não vou consumir algo que não tenha, né, essa característica. Mas pode ter alguém, né, ou de repente é você até, que não liga se aquilo foi produzido num meio com lactose, mas depois a lactose sumiu e aquilo ali tá tudo bem utilizar para você. Maravilha! Então esquece que eu vou falar agora. Mas se para você isso tem alguma importância, tem alguma relevância, tá? Aí é importante saber a origem disso daí, porque os laboratórios, quando eles vão produzir os micro-organismos, eles vão usar um meio de cultura. E precisa ter açúcar nesse meio de cultura. E como até hoje a grande maioria desses micro-organismos vai para a indústria de produção de queijo tradicional, o que eles fazem? Eles já adaptam o micro-organismo num meio rico em lactose, porque depois é na lactose que ele vai estar ali se desenvolvendo, né? Então eles já adaptam isso. Agora, não é só a lactose que é possível. Alguns laboratórios já perceberam esse movimento vegano surgindo, já, né,
se alertaram ali que é um nicho de mercado e começaram a produzir essas mesmas bactérias, só que não mais na lactose, mas em outro meio rico em carboidrato que vem do arroz, por exemplo, ou do milho, ou da cevada, ou do trigo, enfim, de alguma fonte vegetal, para justamente ele ser caracterizado como um produto vegano, porque tem os veganos como eu, que é chato nesse aspecto, que vai querer mesmo saber se foi lactose, se foi não vai comprar e tal, enfim, tá? Se para você isso faz sentido, então é importante perguntar. A mesma questão para a farmácia, tá? Se aquilo ali vem em cápsula, pode ser cápsula de gelatina e pode ser cápsula vegetal. E aí é só uma questão de perguntar. Ah, isso daqui ele vem, a cápsula dele é de gelatina ou é vegetal? É vegetal. Maravilha, então. Então compra, tal, vai usar, vai dar certo. Então essa é a grande diferença, tá? Agora, você pode perguntar, mas por que eu, sei lá, gostaria de saber qual é o micro-organismo que eu estou utilizando? Porque para mim não faz sentido nenhum você falar Lactobacillus helvéticos ou falar o próprio Lactococcus lactis cremoris, não é a mesma coisa que o Lactis lactis, enfim, num primeiro momento, maravilha, eu reconheço, isso daí não faz sentido mesmo. Mas vai começar a fazer sentido quanto mais você utilize os micro-organismos e a sua diversidade, muitas vezes até comparando eles, ou guardando bem aquele gosto que você sentiu uma vez que você produziu com um determinado micro-organismo. Tá? Eu acho que esse é o grande ponto aí, você começa a perceber algumas nuances, até você chegar em um que você fala, não, esse daqui é o que eu mais gosto. Tá? E assim, tem uma dupla que é super utilizada, né? Uma dupla de lactococcus, na verdade, que é o Lactococcus lactis lactis e o Lactococcus lactis cremoris. Essa dupla, ela é muito utilizada na queijaria tradicional, né, para fazer uma grande gama de queijos. Né? E a gente pode usar isso também para fazer os queijos vegetais. Tá? Como que eles vêm? Eles vêm em pó, tá? Vem liofilizado, ou podem vir na forma líquida também. Eu tenho aqui, por exemplo, esse é um potinho de 100 gramas, né? Que na verdade é um pó que está aqui dentro e que ele tem essa dupla que eu falei para vocês, o Lactococcus lactis lactis, o Lactococcus lactis cremoris. Tá? E essa dupla está aqui, 100 gramas disso daqui dá para fazer muita coisa. Tá? Isso daqui dá para eu processar 100 quilos de castanha, porque o indicado é 1 grama para cada quilo de castanha que eu for utilizar. Então é muita coisa, é muita coisa. Isso daqui vale a pena só para quem for produzir em escala, né? Que é o que eu fazia antes de começar com esse canal aqui, de começar com esse perfil e tal, eu produzia numa escala um pouco maior. Então isso daqui fazia muito sentido para mim, porque ficava muito mais barato. Né? Agora, se você não tem isso, aí pode comprar um pacotinho desse daqui. Ele tá no vácuo aqui, aí agora a iluminação fica boa. Ele tá no vácuo porque ele conserva melhor. Né? Vácuo e depois vai para o freezer, eu acondiciono isso no freezer. Essa daqui já não é uma bactéria, apesar do nome induzir a gente pensar que é uma bactéria, mas é um fungo, tá? Uma levedura, no caso, melhor dizendo, é a chamada Brevibacterium linens. A Brevibacterium linens, ela é uma levedura para ser utilizada também na lavagem do queijo vegetal. Olha só essa foto aqui e veja o detalhe que fica, né, como pega uma coloração mais alaranjada e fica um pouco mais viscoso também, mas o principal ponto é o aroma disso daí. Né? O aroma disso é surreal, assim, é absurdo. Quanto mais você cura isso, mais ainda a gente vai ter um aroma mais pronunciado. Tá? Agora, por que então usar
esse tipo de micro-organismo e agora sim chegar no ponto mesmo. Eu acho que o principal ponto, ou o principal motivo de você utilizar a fermentação domesticada é porque a gente consegue ter uma precisão muito maior no resultado final. Tá? E essa precisão, ela é em relação a sabor, principalmente, as características organolépticas, vamos dizer assim, em relação a sabor, em relação a aroma. Isso daí vai, assim, sempre ser mais ou menos a mesma coisa. É diferente de você fazer Rejuvelac, por exemplo, ou fazer um fermentado na sua casa, que podemos ter variações no queijo vegetal final que for produzido disso, dependendo da leva que você produzir. Tá? Principalmente se for fonte de insumo diferente. Por exemplo, se você compra uma quinoa a granel numa loja e depois você vai comprar uma outra quinoa a granel numa outra loja. Pode ter diferença no produto final, porque as bactérias que vão estar em uma, né, ou pode ter alguma ali que não vai estar na outra, enfim. Né, então pode dar essa diferença. Mas com as bactérias compradas, isso já dificilmente, assim, eu não vou falar que nunca vai acontecer, porque nunca também eu acho uma palavra muito forte, mas assim, dificilmente isso vai acontecer. Para mim nunca aconteceu, eu posso falar. Né? Nunca deu alguma diferença em relação a lotes diferentes quando eu usei essas bactérias domesticadas. Né? Então, esse ponto de precisão no resultado final, de você ter uma previsibilidade, é muito interessante. Tá? Isso daí, principalmente para quem já está comercializando alguma coisa, eu acho que é assim, se você não usa isso no seu queijo vegetal e você comercializa, vale a pena pensar nessa possibilidade, tá? Porque eu acho que dá muito mais trabalho você manter a qualidade do seu produto com fermentação selvagem do que com fermentação domesticada. Tá? Dá muito mais dor de cabeça, no fim das contas, imagino eu, né? Para pôr na balança ali. Eu acho isso. Então, quem trabalha com vendas, né? Com comércio, precisa, sei lá, pensar com mais carinho, vamos dizer assim, nessa possibilidade da cultura domesticada. Tá? E depois, um outro ponto, e aí esse segundo ponto aqui eu acho que ele é matador, né? Porque a maior proximidade com o queijo tradicional que a gente vai ter vai vir através do uso das bactérias domesticadas. Tá? E isso por coisa que eu já falei, mas agora eu vou colocar, expor isso de uma forma um pouco mais explícita. Ou seja, a gente está pegando exatamente as mesmas espécies que fazem o queijo tradicional para a gente produzir o nosso queijo vegetal. Uma vez que a gente entende que o queijo ele é fruto da fermentação dessas bactérias, ou seja, são essas bactérias, através da vida delas ali, se reproduzindo e depois produzindo uma série de compostos e tal, que vai dar todo aquele gosto de queijo. E a gente usar isso numa matriz vegetal, pronto, né? Não tem muito mais o que eu explicar a partir daí. Porque o sabor, o aroma, vai ficar muito parecido com de queijo tradicional. Porque é o mesmo micro-organismo que a gente está utilizando. Ah, mas a matriz é diferente. Tá, mas quantos leites diferentes também não são usados? Enfim, de vaca, de ovelha, de cabra. Né? Põe aí um de amêndoa, um de soja. Estamos falando de matriz diferente, mas enfim, o micro-organismo é o mesmo. Se colocar um micro-organismo, o mesmo, para fermentar o leite de vaca e para fermentar o leite de ovelha, vão sair dois produtos diferentes. Se a gente colocar ele para fermentar um leite de amêndoa, vai sair um terceiro produto diferente. Mas vejam vocês que vamos ter um denominador comum. Tá? E esse denominador comum são os sabores e o aroma que foram produzidos por essas bactérias. E eu acho que se você pretende fazer algum tipo de queijo vegetal que se aproxime de um queijo tradicional,
que tenha gosto, que tenha sabor, que remeta de fato a um queijo tradicional, veja você que eu não estou falando que vai ficar igual, por favor, tá? Tô falando que vai remeter, tô falando que vai chegar muito próximo, tô falando que vai ter um denominador comum, olha só as palavras que eu tô usando, mas ficar igual não tem como, tá? Mas enfim, se você pretende fazer isso, ou se o seu melhor queijo vegetal depende disso, é a cultura domesticada que você vai usar. Olha só uma coisa, né? Isso daqui é um queijo vegetal, tá? Olha só, até cortei para ver o interior dele, do tipo Roquefort. Olha só essa capa de fungo aqui, mais esverdeada, né? E o interior com essas veias aqui. Isso daqui, a base dele é castanha de caju. Tá? Tem castanha de caju, tem um pouco de creme de coco, tem sal, tem o Lactococcus lactis lactis, Lactococcus lactis cremoris, mas tem o fungo que faz o Penicillium roquefort. Tá? O fungo é o Penicillium roquefort que faz os queijos azuis tradicionais. Se você for ver como é produzido um queijo roquefort, ele é produzido com o Penicillium roquefort. O Gorgonzola, idem. Então você tem uma série de queijos azuis que são produzidos com o Penicillium roquefort. É claro que existem linhagens dessa espécie, né, que vão ser mais fortes, mais fracas, colorações diferentes. Por exemplo, isso daqui não é tão azul, é muito mais pro verde, mas isso é por conta, o verde que tem ainda alguns detalhes de outras cores, mas isso daqui é por conta da linhagem que eu estou usando, tá? Então, só é possível isso com o Penicillium roquefort, para ter o gosto de Roquefort, porque esses fungos eles vão produzir enzimas que vão trabalhar ali também e vão dar aquele sabor característico. Tá? Ah, mas não dá para fazer com, como chama? Com espirulina? Dá, eu já fiz também. Olha só essa foto aqui que eu fiz com espirulina. Vocês estão percebendo a diferença? Perceba você a diferença que é você tentar reproduzir isso com espirulina e, de repente, tentar usar um fungo de fato para fazer um tipo Roquefort. Então é bem diferente a coisa. Tá? Agora, temos aí também algumas coisas para considerar, porque é claro que quando a gente usa técnicas diferentes, muitas vezes a gente vai ter necessidades diferentes. Tá? E quando a gente trabalha com esse tipo de fermentação, a fermentação domesticada, algumas atenções elas precisam ser trazidas para essa conversa aqui. E a primeira coisa que a gente precisa ter é em relação à sanitização, tá? A hora que a gente vai inocular, mas também antes disso, em relação aos instrumentos que a gente está usando, em relação à mesa que a gente está utilizando, depois o trato que a gente vai fazer no nosso queijo vegetal. Tudo isso daí precisa estar num ambiente higienizado, tá? Precisa estar num ambiente bastante limpo, porque a gente está falando, ou pelo menos a gente comprou essas bactérias, esses fungos, justamente porque eles são ali, são espécies bem específicas que estão ali. E se de repente a gente não tem o cuidado com a higienização, pode ser que a gente coloque outras espécies sem querer. Ou seja, uma contaminação cruzada, que a gente vai fazer. E aí, aquele resultado e aquela característica que eu estava falando antes, de ele ter uma certa previsibilidade, de a gente conseguir ter uma precisão maior no resultado final, pode ser que não aconteça, justamente porque teve daí uma contaminação cruzada. Tá? Então, esse é um ponto que precisamos sim ter uma atenção muito grande. Inclusive, para isso daqui acontecer, quando a gente vai abrir uma cultura dessa daqui, é importante, esse pacotinho ele está limpo por nós,
A gente limpar isso, a gente higienizar isso, para depois, inclusive a tesoura que vai cortar esse pacotinho, é importante que ela seja higienizada também, para a gente poder cortar isso, garantir que a gente não está colocando algum micro-organismo ali dentro. Por isso que eu estou trazendo isso daqui fechado, é por isso que esse potinho aqui está fechado e eu não estou abrindo ele para mostrar o pozinho aqui dentro, tal. É desnecessário eu fazer isso agora. Para você ver isso, porque primeiro que é um pó, né, e depois que a chance de eu contaminar isso daqui é muito grande, né? Eu estou num ambiente diferente da minha cozinha, diferente da minha cozinha após higienização da minha área. Então esses pontos eles precisam sim ter um rigor um pouco maior. Tá? Pode ser chato, mas compensa demais da conta. E eu digo isso porque, assim, eu não quero dizer que, então se você não usar a cultura domesticada, você não vai fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. Faz, claro que faz. Né? Eu fiz o melhor queijo vegetal que eu já comi, pelo menos o primeiro, foi com fermentação selvagem. Tá? Mas depois que eu entrei em contato com fermentação domesticada, e obviamente não foi na primeira vez, nem na segunda, nem na terceira, mas depois que eu comecei a perceber como é que a coisa evoluía, eu cheguei no melhor queijo vegetal que eu já fiz com a fermentação domesticada, que ficou melhor do que o feito com a fermentação selvagem. Tá? Só para ter uma ideia aí. Agora, um outro ponto que precisa também ser colocado aqui como um ponto de atenção, é que isso daqui, trabalhar com fermentação domesticada, é uma experiência um pouco mais avançada. Tá? Então, se você nunca fez um queijo vegetal fermentado, assim, eu não recomendaria começar já com fermentação domesticada. Tá? E por que não? Porque isso envolve um cuidado um pouco maior, como eu falei, de higienização, né? E depois envolve também você comprar micro-organismo. Para você começar alguma coisa, de repente é bom você começar sem gastar muito dinheiro. Né? Começa você fazendo o seu probiótico e daí usa no queijo vegetal, perceba o gosto da fermentação, como é que ele é, né? Para depois você avançar um pouco seus passos aí e ir para uma fermentação domesticada. Mesmo porque alguns micro-organismos, eles precisam de algumas condições um pouco mais específicas. Tá? Fermentação selvagem não. Já é mais possível ter um espectro assim, de temperatura, de umidade, um pouco mais diferenciado. Né? Mas, para você produzir um queijo vegetal com fermentação domesticada, dependendo do micro-organismo que você vai utilizar, aí a coisa ela já fica um pouco diferente. Por exemplo, o próprio Penicillium roquefort, tá? Ele é um pouco mais chato em relação à temperatura e umidade, porque para ele crescer, ele precisa estar numa temperatura aí entre 9 e 12 graus. Tá? Ele é bem chato nesse sentido. Nessa janela ele cresce legal. Para baixo ou para cima, ele vai crescer também, pode ter uma maior dificuldade ou ele pode ter um estresse maior e aí a gente vai sofrer as consequências quando for degustar o queijo vegetal. Né? Mas não só de temperatura que ele tem essas particularidades, mas também em relação à umidade. Ele precisa ter uma umidade relativa bastante alta. E quando eu estou falando de bastante alta, é tipo 95% de umidade relativa do ar. Tá? A geladeira de casa, normalmente aí, ela tem 55%, 60% de umidade relativa do ar. Então, você precisa criar algum mecanismo aí para que essa umidade aumente. Tá? Então, trabalhar com esses micro-organismos, eles, assim, como eu disse, é uma técnica um pouco mais avançada, você precisa ter um pouco mais de cuidado. E eu acho que você vai estar mais suscetível para destinar esses cuidados, uma vez que você pegou um gosto maior pela coisa, que você já trabalhou com fermentação selvagem várias vezes, e de repente está buscando um desafio um pouco maior.
aí sim, chegou no ponto, vai atrás dessa fermentação domesticada. Tá? Vai produzir esses queijos vegetais que eles são já um pouco mais complexos. Tá? E depois, é claro, o resultado final disso daí vão ser, sem dúvida nenhuma, dos mais surpreendentes. Tá? Ele, em relação a sabor, em relação a aroma, são um espetáculo, né, os resultados que a gente tem com isso daí. E vale, sem dúvida nenhuma, cada tempo, cada detalhe investido para produzir isso daí. É eles que vão se aproximar mais dos queijos tradicionais. Agora, por fim, só para não deixar também a coisa no ar, né, como que você pode, de repente, uma vez que você compre esses micro-organismos, como é que você pode usar? Eu acho interessante também, pelo menos, deixar essa dica final aqui, porque tem duas coisas a se considerar. Primeiro, em relação à quantidade, tá? Mas, em relação à quantidade, não sou eu que vai dizer isso para você. Mas a dica preciosa que eu posso te dar é: pegue essa informação com o fabricante, com quem produziu esse micro-organismo. Porque os diferentes laboratórios, eles colocam quantidade de células diferentes nos seus produtos. Tá? Inclusive a própria terminologia pode ser diferente. Pode ser em unidade, né, de micro-organismo, pode ser em peso, pode ser em quantidade do que quer que seja. Tá? Então, o que vai acontecer é justamente você buscar essa informação ao fabricante, para que você possa então ter a certeza. Se ele diz que nem isso daqui, que eu falei 1 grama para cada quilo de castanha, foi o fabricante que disse. Tá? Não fui eu que tirei de qualquer ideia, não. Foi o fabricante que disse. E depois é como você vai adicionar isso, como você vai inocular isso daí. Tá? Isso daí pode ser feito de duas formas. Ou você pode inocular diretamente na massa, tá? Ou se for um líquido, aí é interessante você pegar uma porção menor, colocar isso daí nessa porção menor, dissolver, para depois ele dissolvido na porção maior. Porque do contrário, pode ser que forme alguns grumos. E se esses grumos estão em 2 litros de leite vegetal, por exemplo, é muito mais difícil de você dissolver do que em 50 mililitros desse leite vegetal. Tá? Então, ficam essas dicas aí. Qualquer dúvida é só escrever. E do mais, até a próxima.